Perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real. Tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu. E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja Existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração. Oh, glória a Deus. Faz arder de novo, Senhor Deus. Reacende esse fogo. Geração. A visão começou. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Estamos mais uma vez aqui com vocês ministrando a palavra do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos ouvindo neste momento. Eu sou o presbítero André, aqui do Polo de Guarulhos, da Igreja Apostólica Missão Sem Fronteiras, e estamos aqui no canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras, trazendo mais uma vez, mais uma ministração para que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da glória do Senhor, cheio da sabedoria do Senhor, mais uma vez. Amém? Que bênção, hein? Você tem acompanhado aí também o clamor das madrugadas, né? Nessa madrugada agora, nessa noite agora, tivemos aí o pastor Marco, a pastora Jane, né? Estavam aí na escala da oração, uma grande bênção, e foi muito forte. Lembre-se que todas as noites, todas as madrugadas, tem um grupo de intercessão orando por você. Não se esqueça nunca de deixar seus pedidos aí de oração, né? Para que você seja também tocado pelo Senhor nas orações. Então, é em tudo, em todo momento, nós sempre estamos cheios do Espírito Santo. Amém? E nós estamos na segunda série aqui do mês de agosto, né? Nós estamos vivendo esse ano de construir os nossos sonhos, e nesse mês de agosto nós estamos vivendo o resgate de Deus, né? Que bênção, né? E nisso nós temos aí a nossa segunda série desse mês de agosto, onde estamos resgatando a unção do Senhor sobre a nossa vida. Amém? E no tema de hoje, nós vamos falar sobre a unção da sabedoria, né? Sábado passado, minha esposa, presbítera Fernanda, uma grande bênção, né? Falou sobre a unção profética. Tivemos tantos outros presbíteros, pastores, bispos aqui ministrando. Se você perdeu alguma das ministrações deste mês, não fique preocupado. Nós temos nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós temos também os podcasts, né? Onde você tem na Amazon, você tem o Spotify, o Deezer. Em todas essas plataformas você tem todas as ministrações. Então não há com que se preocupar, porque de alguma forma você vai ter lá a palavra para você no momento que você precisar, né? Nós temos os grupos aqui no WhatsApp, né? Mas se por qualquer motivo aí você apagou a mensagem
né, deletou, por qualquer motivo que seja, não fique preocupado, porque temos lá disponível para o momento que você precisar. As palavras estão em todos esses canais que eu citei. Então, vale a pena você se encher e você conhecer a palavra do Senhor, amém? Porque se trata disso também, né? Ser cheio da palavra, do conhecimento e da sabedoria. Amém? Glórias a Deus. E no tema de hoje, que é a unção de sabedoria, o nosso texto ele está em Tiago, né? No capítulo 1, no versículo 5. E o título, inclusive, aqui, né, na Bíblia, ele fala aqui como obter a sabedoria. Olha que coisa, né? Às vezes as pessoas falam, né? Poxa, a gente não podia ter um manual da vida também, né? Tem manual de tanta coisa, né? O manual do carro, o manual do videogame, o manual do computador, do ar-condicionado. Por que que não tem o manual da vida, né? Tem sim, tem sim. É aqui, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, né? Ele deixou todas as instruções aqui para nós, para que a gente pudesse se alimentar desta palavra. Amém? Então, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, para você que sempre anota aí, que está acompanhando, ele diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Ainda no versículo 6 ele diz assim, ó, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, porque sabemos que por mais uma vez o Senhor falará conosco, Pai. Eu me coloco, Senhor Deus, diante da sua presença, assim como estava há poucos momentos antes aqui, Pai, falando com o Senhor, meditando na sua palavra e buscando. Pai, eu me coloco diante de ti, que o Senhor use a minha vida, que não seja da minha boca, do meu eu falando, Pai, mas que eu possa ser um instrumento usado por ti, Pai, para levar a sua palavra, pois toda a honra e toda a glória será dada somente a ti, Pai, pois sem ti nada podemos fazer. Eu peço ao Senhor, Pai, fala conosco e fica conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E como é bom nós podermos estar orando, meditando, buscando como eu posso obter a sabedoria. Esse Tiago que nós estamos falando aqui, ele não é um dos 12 apóstolos de Cristo, né? Então, entre os apóstolos de Cristo, né, existiram dois Tiagos. Então, nós tínhamos o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E também tínhamos o Tiago, filho de Alfeu. Ele também era um apóstolo. Mas este livro aqui, essa epístola de Tiago, essa carta de Tiago, ela não é de nenhum desses dois Tiagos. Nós estamos falando aqui do Tiago, irmão de Jesus. Tá? Então, é importante o conhecimento da palavra para que a gente acabe não também falando sobre heresias. Isso é tão legal falar sobre isso agora, porque inclusive hoje em alguns cortes aqui de pastores que eu acompanho, e acabou até me fugindo o nome desse pastor da Rede Vida e da rádio também, ele fala muito, é um professor teólogo, né? Ele fala muito sobre isso e hoje estava falando exatamente sobre isso, sobre o conhecimento da palavra e você saber do que você está falando, para que você não fale nenhuma heresia. E também é tão importante
nós conhecermos a palavra de Deus, para que se alguém falar uma heresia, se alguém falar algo que não está contido na Bíblia, nós possamos reconhecer isso. E olha como é importante a gente pedir a sabedoria do Senhor. Por que Tiago acabou escrevendo esse livro e acabou falando essas coisas? E essa carta dele, ela não foi escrita a uma igreja específica, e sim ela foi espalhada às 12 tribos, que estavam espalhadas, né, pelo continente. Então ela foi direcionada a todo o povo que cria em Cristo. Já existia a igreja, já estava definida, mas começou no meio do povo a contenda. Sabe por quê? Algumas pessoas que foram se aprofundar no conhecimento até começaram da maneira correta. Foram se aprofundar nas escrituras, conhecer, foram atrás disso. Mas, infelizmente, no meio do caminho acabaram se perdendo, porque começaram a se vangloriar. Assim como a gente via os fariseus, né? Para quem está estudando, para quem está acompanhando, falou-se muito disso, né? Os fariseus que eram doutores, conhecedores da lei de Deus, né? Não vamos confundir lá, né, com Paulo, né? Que doutor da lei ali, quando se fala de Paulo, doutor da lei, não era do doutor das escrituras, né, da lei de Deus, e sim da lei dos homens ali, como um advogado, um juiz, talvez um promotor, né? Não é específico ali, mas é dentro dessa análise o conhecimento de Paulo quando fala doutor da lei, tá? Aqui é diferente. Quando a gente falava dos fariseus, eles eram doutor da lei de Deus, né? Em teoria. Conheciam tudo da escrita, né? Da escritura. Mas o conhecimento do alto, esse era precário. E por isso você deve pedir o conhecimento do alto. Quantas e quantas vezes, assistindo programas de TV, hoje a gente tem mais ainda YouTube, né, passando bastante sobre isso, e até outras plataformas, e a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta gente falando tanta coisa. Hoje nós temos séries, eu tenho falado bastante, inclusive, da série The Chosen, uma série muito boa. Aí eu falo bastante também sobre as séries que a gente tem na Record, falando sobre a Bíblia, mas eu também sempre ressalto algo. Assistiu? Maravilha. Vai lá na escritura e veja o que bate. É importante a busca da sabedoria e o conhecimento na palavra. Não é só jogar para o céu, né? Ah, Senhor, dá sabedoria aí, mas e aí? O que você está fazendo para receber essa sabedoria? Aonde você está buscando o seu conhecimento? Você está indo atrás do YouTube para conhecer? Você está indo lá na IA? No Copilot? Está indo lá no Chat GPT? Inclusive eu falei com a minha esposa, a gente conversa bastante sobre o estudo bíblico, né? E não é errado você utilizar uma IA, um Chat GPT, Copilot, Gemini, entre outros aí. Não é errado você utilizar. Só que você deve ter o cuidado de analisar o que essas IAs estão falando para você. Uma inteligência artificial dessa, ela pode trazer um contexto que de fato não é o que está escrito lá na Bíblia. E se você não pediu sabedoria do Senhor para interpretar também o que está sendo falado, é um grande risco. Que é o que acontecia aqui. Eles pediram não, né? Eles foram atrás de tanta sabedoria que começaram a se achar os bambambam, né, da região. O negócio ficou tão assim que havia já acepção dentro da igreja. Os que sabiam mais, os que sabiam menos, os ricos que se apresentavam doutores, e quando chegava um mais pobrezinho, um mais humilde,
menos afortunado em dinheiro, já era meio colocado de lado, e Tiago precisou intervir. E ele já começa aqui na palavra da sabedoria. Ele precisou trazer essa exortação. E esse Tiago ainda considerado sábio, manso. Era assim que ele era considerado ali pela igreja. E ele precisou trazer isso porque começou a se distorcer. As coisas começaram a ir por um caminho totalmente fora dos padrões. Ele inclusive fala sobre a fé. Peça, porém, olha o versículo 6 aqui, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quer dizer que qualquer coisa já te tira do rumo, você já muda, já vai para outro canto. E é dele a palavra que fala sobre as obras, aliás, a fé sem as obras. Porque nada também adianta você pedir o dom da fé, e o dom da fé é um dos dons do Espírito Santo. Mas nada adianta você ter a fé e não ter obras. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu tenho fé que Deus pode, eu tenho fé que Deus vai fazer, Mas e aí? E você? Você não vai atrás? Você não vai fazer? E a sua parte, onde é que está? Cuidado, porque isso pode te levar à arrogância. Essas pessoas estavam tão cheias da escritura, da palavra morta, porque elas não estavam cheias da palavra viva, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Mas essas pessoas liam as escrituras, talvez ali, só como um livro. Não adianta você pegar sua Bíblia aqui, e ler como se fosse um livro de histórias. Não. Quando você for ler a Bíblia, ore, fale com o Senhor. Fale, Senhor, eu vou meditar na sua palavra, fala comigo. Você vai ver como isso é diferente, como é diferente você pedir do alto a sabedoria. Um pouco antes aqui, quando eu fui orar, quando eu fui falar com o Senhor para poder esboçar a palavra de hoje, eu falei, Senhor, obrigado. Porque logo que eu me converti, uma das primeiras coisas que eu pedi foi sabedoria. Para não ser enganado, para não ser desvirtuado. Meu amigo que me levou para a igreja, que me ensinou esse caminho, ele falava muito sobre isso. Olha, cuidado quando alguém falar alguma coisa para você. Vai ver se está na Bíblia. Não aceita assim de qualquer jeito, não. Vai lá, estuda, pede do Senhor, pede orientação, peça sabedoria. Para que o orgulho não entre no seu coração. E a sabedoria que você precisa é a sabedoria do alto. E isso é tão marcante que mais para frente ainda, em Tiago 3,13, olha o título, a sabedoria lá do alto. Olha, quantas vezes eu vi aqui o Marco Feliciano, que é uma das grandes referências para mim, inclusive ele tem curso de teologia, entre outros, né, pastores e doutores aí da palavra, teólogos, né? Ele também tem um curso de teologia, e ele sempre fala o seguinte, como nós estamos vendo hoje, algumas pessoas, elas pegam a Bíblia como se fosse um livro de autoajuda. E autoajuda quer dizer que é você mesmo se ajudando. E a gente se esquece que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Se você não tiver Deus, meu irmão, se você não buscar de Deus, é em vão. Nada, você não vai poder fazer, não vai adiantar, você não vai conseguir fazer. Pelas suas forças,
Você já não tem tentado, você já não tentou aí várias vezes, você está ouvindo agora. Por que que agora, em vez de você tentar na sua força, você não fala com o Senhor? Como que é que eu vou fazer? Olha aqui, ó, Tiago 3, capítulo 3, no versículo 13, o título, A Sabedoria do Alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno de proceder às suas obras. De novo falando sobre as obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, ali há confusão e toda a espécie de coisas ruins. No versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Olha como é diferente quando eu tenho sabedoria do alto. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve buscar a sabedoria terrena. Você precisa sim. Você precisa estudar, precisa se formar, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, curso técnico. Você tem que ter isso, é necessário. Você não quer um bom emprego? Está orando, pedindo um bom emprego para o Senhor. Ah, Senhor, eu preciso de um emprego bom, mas você não estuda. Como faz? Como que você quer um salário melhor, um salário digno, se você também não foi buscar essa sabedoria? É necessário. Mas entenda, principalmente a sabedoria do alto. Porque às vezes você pode estar lá no seu trabalho e alguém começa a falar um monte de baboseira sobre a Bíblia. Como que você debate? Como que você não é levado pelo vento, como a gente falou aqui? Sem a sabedoria que vem do alto. Aqui nesse texto-chave de 3,13, ele já começa com a pergunta, né? Quem dentre vós é sábio? Mostre pelo seu bom procedimento. Então aquelas pessoas lá falam, não são sábios? São. Cadê os frutos? Cadê as obras? Do que adiantou a sabedoria? Não adianta. Por quê? É motivado pela inveja, pela ambição, rivalidade. Ah, eu sou presbítero. Eu sou o bispo, eu sou o apóstolo aqui. Eu que mando aqui. Eu sei mais que os outros. Pelo contrário. Graças a Deus a gente vê isso o contrário na nossa igreja. A gente vê os bispos servindo os diáconos. Você quer mais sabedoria do que isso? Olha, a gente tem um grupo de louvor, nossa líder é uma presbítera. Eu estou no grupo de louvor junto com a presbítera Karina, eu auxilio com a parte dos instrumentos, dos músicos. E nós temos pastores no nosso grupo. E a líder é uma presbítera. E a gente não tem contenda. A gente não tem discussão, a gente não tem discórdia. A gente não tem o pastor falando, não, você é presbítero, você tem que... eu que tenho que falar. Não existe isso. Isso é sabedoria. Porque sem isso, a única coisa que vai gerar é conflito, é divisão, é destruição. Só que a sabedoria que vem do alto
já é totalmente diferente, pura, pacífica, gentil. Ela gera os frutos. Ela faz as pessoas quererem estar perto, elas querem ter. Da onde você tirou isso? Da onde veio isso? Eu quero isso. Promove paz, ela promove justiça. Você semeia a paz. É totalmente diferente. Quando o Tiago escreveu isso, é exatamente por causa de líderes como a gente vê hoje, infelizmente. Os conflitos internos que a igreja estava sofrendo. E a gente que está no meio disso tudo, se eu não pedir sabedoria do Senhor, como eu vou me blindar disso? Isso pode ter no meio, isso pode acontecer. Mas se você buscar a sabedoria do alto, que é exatamente o que eu estava falando do Marco Feliciano aqui, não leia a Bíblia como um livro de autoajuda. Eu não preciso de autoajuda, eu preciso da ajuda do alto. Esse é um bordão que o Marco Feliciano usa. Eu não preciso de autoajuda, eu preciso da ajuda do alto, que vem do Senhor. Busque esta sabedoria. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas falando coisas sem sentido sobre a Bíblia. Querer colocar palavras que não existem no contexto bíblico. Cuidado, não seja levado. Não use uma série para pegar a Bíblia. Use a série para você adquirir mais conhecimento, mas vai buscar lá na palavra. Busca na palavra. Essas séries, elas são muito boas e eu tenho atentado quanto a isso bastante. Tenho falado bastante sobre isso quando eu tenho oportunidades de pregar. Essas séries bíblicas, esses filmes bíblicos que estão passando, eles são excelentes. Porém, existe uma questão de ter que criar um contexto para aquela cena, de coisas que não estão escritas na Bíblia. E esse contexto, às vezes, pode levar você a cometer enganos. Cuidado. Cuidado para você não ser enganado. Para você não ser levado para outro rumo. Cuidado para você não ser levado. Sabe por que a gente fala se eu me converti, né? Se converter. Sabe por quê? Porque você estava indo num caminho que não era o correto. E você teve que converter. Quem dirige sabe, ó, tem que converter à direita aqui, tem que converter 180 graus. Eu tenho um colega, né? Hoje ele é bispo, ele era presbítero na época que a gente andava junto na mesma igreja. Ele tinha uma banda, ela se chama Banda 180 Graus, que é se converter. Cuidado para você não ir no caminho errado. Se você não tem o conhecimento. A palavra de Deus fala sobre isso. Muitos dos meus são enganados porque lhes falta conhecimento. Qualquer um fala qualquer coisa, você aceita. Por quê? Porque não buscou a sabedoria que vem do alto. Medite nisso. Busque sabedoria do alto. Relembrando, não estou falando que você não deve ter sabedoria terrena. Você precisa, para o seu trabalho, para o seu estudo, para o seu dia a dia. Mas principalmente, não adianta você buscar a sabedoria terrena sem a sabedoria do alto. Porque ela pode te desviar dos caminhos do Senhor. Infelizmente, eu vi alguns amigos que não buscaram a sabedoria do alto, buscaram apenas a sabedoria na letra. Foram estudar a Bíblia, mas sem pedir a sabedoria do alto. E você ler a Bíblia como se fosse apenas um livro comum, um livro de histórias, não adianta. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos
aonde você estiver agora, se você puder, não estiver trabalhando ou dirigindo ou fazendo algo que você não possa, não tem problema, mas fique em oração. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração. Como nós estávamos aqui no começo louvando, Pai, falando. Por que não querem mais falar do céu? Porque acham que Cristo não vai mais voltar, meu Deus. Oh, Pai, tem misericórdia dessas pessoas, Pai, dessas vidas. Pessoas, Pai, que talvez esteja até nos ouvindo agora, que não acredita mais que a sua vida tem um sentido, que não acredita mais que tem a salvação. Essa pessoa talvez, Pai, que ache que o que ela fez não tem mais volta. Há volta sim. Busque a sabedoria do alto. Deus vai te mostrar por onde você tem que ir, como você tem que fazer. Deus vai mostrar para você. Busque a sabedoria do alto, ele vai dar a resposta para você. Para você que acha que não tem mais solução, a solução está em Cristo. A solução está no alto. Busque do alto. Oh, meu Deus. Quantas vezes, Pai, já passou o sentimento no meu coração, Pai, de desistir. Mas graças a Deus, meu Deus, graças a Ti, meu Pai, que eu busquei do alto a sabedoria, eu busquei de Ti, Senhor. Então mostra para essa pessoa, Pai. Mostra para quem está ouvindo, Pai, que vale a pena, Pai, ter o Senhor, ter a sabedoria que vem de Ti, Pai. Assim como Salomão pediu lá sabedoria. E ainda acima disso, Pai, como Daniel, não houve outro, assim diz a sua palavra, não houve outro tão sábio quanto ele. Como o Senhor tocou nele, Pai, nem Salomão, Pai. É dessa sabedoria que precisamos, Pai. Aonde mesmo estando em conflitos, mesmo estando em situações como Daniel estava, Pai, nós sabemos da onde vem o nosso socorro, que vem do Senhor. Então não há, Pai, situações que para o Senhor fogem do controle. Há situações em que para nós não teremos controle. Mas quando pomos na sua mão, sabemos, sem Ti, nada podemos fazer. Mas estando em Ti, estando conosco, tudo que pedimos em Seu nome, sabemos que vamos receber. Muito obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Porque mais uma vez o Senhor encheu o nosso coração. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Não se esqueça. Olha, nós vamos ter nosso jejum. Entre no jejum. Faça o jejum. Olha, oração e jejum. Oração e jejum. Não pode parar. O jejum tem que fazer parte da sua vida. Faça isso como parte da... Tem pessoas que elas não vivem sem exercício físico. Tem pessoa que todo dia tem que caminhar de manhã, todo dia tem que pedalar de manhã, todo dia tem que tomar café, todo dia tem que fazer algo, tem que fazer alguma coisa todo dia. Aquela é a rotina dela. Então faça a sua rotina. Jejum. E oração. É um conjunto. Jejum e oração. Amém? Entre na campanha, não fique de fora. Nós vamos ter uma nova série que vai ser falada pelo Bispo Márcio e pela Bispa Nivalda. Então fica ligado, porque vai valer a pena. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.